Tô de volta e quero agradecer você que está participando comigo pelo nosso telefone 1938719620. Muito obrigado a Neuza Salete Berno Kiniesic, de Francisco Beltrão, no Paraná. A Gisele Neitzik, de Pomerode, em Santa Catarina. Também agradeço a participação da Maria Celina Gomes da Silva, de Luzinópolis, em Tocantins. A Silvana Teixeira Fernandes, de Bauru, em São Paulo. A Rita Sandra da Silva, de Campestre, em Minas Gerais. A Madalena Pereira Lorenzou, de Nova Guaritã, no Mato Grosso. A Ana Zilda Vidal Simões, de Anaí, no Paraná. A Josilene Galindo Barbosa, de Arco Verde, no Pernambuco. Tá faltando só você ligar para cá no nosso telefone 1938719620 para participar comigo. Nós vamos falar sobre o sim da bem-aventurada Virgem Maria. Qual o significado desse sim? O que esse sim, qual a incidência, o significado desse sim na história da nossa salvação? Mas para a gente começar a meditar, antes eu quero iluminar a sua vida aí com um trecho do Evangelho que nós vamos assistir juntos. Acompanhe comigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, Maria, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. Meu Deus! Não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Deus dará a ele o trono de Davi, do qual você é descendente. Seu filho reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como vai acontecer isso? Se eu não vivo com homem algum? O Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Sua parenta Isabel, apesar da velhice, também concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já está grávida há 6 meses. Para Deus, nada é impossível. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Que lindo ouvir essas palavras do Evangelho. Primeiro porque Deus interviu na história da humanidade, mas para que essa graça acontecesse, quis contar com o consentimento da bem-aventurada Virgem. Por que eu gosto de lembrar isso? Porque Deus nos criou dotados da capacidade de escolher. E diante de tal capacidade que Ele mesmo nos deu, Ele não invade, não nos impõe. Ele veio com uma proposta do céu, através do anjo, para dizer à bem-aventurada Virgem Maria, para convidá-la a cooperar na história da salvação. Deus, Todo-Poderoso, Onipresente, Onipotente, Onisciente, quis contar com a generosa contribuição desta mulher que foi preparada, mulher toda santa, preparada de antemão para ser a mãe do Salvador, preparada de antemão para cooperar na história da salvação. Então vamos aqui às palavras que o Evangelho disse. Primeiro, o anjo do Senhor, ao descer do céu, diz: alegra-te, cheia de graça. Olha que coisa linda. O que a igreja nos ensina a respeito disso? Primeiro diz assim, olha, que a mãe do Redentor, ela tem um lugar bem preciso na história da salvação, no plano da salvação. Como cooperadora da obra de salvação que Deus tinha reservado para a humanidade. E aí tem
toda uma linha de meditação que nós poderíamos fazer a partir desse desejo de Deus de que a bem-aventurada Virgem cooperasse na história da salvação. Ela tem um lugar bem preciso. Maria tem um significado muito especial aqui na vida da igreja. São João Paulo II ensina-nos isso dizendo que a bem-aventurada Virgem Maria, ela, ao participar da história da salvação, ela tem um seu lugar ali bem preciso. E diz assim, olha, confortada pela presença de Cristo, a igreja caminha no tempo no sentido da consumação dos séculos e procede para o encontro do Senhor que vem. Mas nessa caminhada, desejo realçá-lo desde já, a igreja procede seguindo as pegadas do itinerário percorrido pela bem-aventurada Virgem Maria. Onde é que está aqui então esse itinerário percorrido pela bem-aventurada Virgem Maria? Começa ali, no seu sim generoso, quando ela diz assim, eis aqui a escrava do Senhor, numa submissão total à vontade de Deus. Quando ela diz, eis aqui a escrava, ela diz, olha, eu não quero mais fazer a minha vontade, mas a tua vontade. E em seguida ela diz, faça-se em mim conforme a tua palavra. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Mas São João Paulo II diz ainda o significado dessa cheia de graça. Por que ela é cheia de graça? Por que a bem-aventurada Virgem Maria recebe esse título? Primeiro, que já na história do Antigo Testamento apareceram algumas mulheres que eram mulheres muito virtuosas, mulheres chamadas até de guerreiras da Sagrada Escritura, que foram chamadas não só de cheia de graça, mas também de bendita entre as mulheres. Mas quando São João Paulo II fala da bem-aventurada Virgem Maria cheia de graça, ele diz assim, primeiro ele evoca um texto da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, dizendo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual dos céus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Ao usar essas palavras, ele se refere à bem-aventurada Virgem Maria. O plano divino da salvação que nos foi revelado plenamente com a vinda de Cristo é eterno. Quer dizer, esse plano já estava no coração de Deus, ele se efetivou na história da nossa vida quando encontrou graça no coração da bem-aventurada Virgem Maria e quando ela encontrou graça diante de Deus. Maria Santíssima já se encontrava profeticamente delineada dessa promessa. Ela é cheia de graça, toda virtuosa, toda santa, carregada ali de uma promessa, de uma palavra que não foi simplesmente dita naquele momento, já estava preparada no coração de Deus, prefigurada na história do Antigo Testamento. E aí o anjo diz que ela é cheia de graça e que ela encontrou graça diante de Deus. Essa expressão é para dizer que ela é toda santa, toda pura. Deus preparou antecipadamente o lugar da habitação do seu filho. Esse é o panorama. Deus preparou uma digna habitação para o seu filho. Mas aí o anjo começa a conversar e, como eu já disse, ele não invade a vida da bem-aventurada Virgem. Ele faz uma proposta. E depois de dizer, ave, cheia de graça, alegra-te, o Senhor está contigo, e diz, eis que conceberás e darás à luz um filho. Bom, como é que ela vai dar à luz um filho se ela nunca esteve com um homem? E ela diz isso. Como é que eu vou poder ser mãe? Como é que eu vou dar à luz um filho se eu não conheço homem algum, se eu nunca estive com um homem? Se eu não conheço homem algum, como é que a gente entende essa expressão da bem-aventurada Virgem Maria? Como é que eu vou ser mãe se eu não conheço nenhum homem? Claro, a gente não é a interpretação de que ela não tinha amizade, que ela não conhecia nenhum homem, no sentido de uma amizade, de uma proximidade. O texto bíblico quer dizer que ela nunca tinha estado com um homem, ela não vivia com um homem, ela era virgem. Ainda não tinha sido desposada por um homem. Então ela disse, como é que eu posso ter filhos? Como é que eu posso ser mãe? Porque a ordem natural é essa, da relação de amor entre um homem e uma mulher é que se gera um filho. São João Paulo II explica que ela já estava prometida em casamento a José, mas numa modalidade de casamento muito própria da tradição judaica, em que
primeiro se casa no papel passado, digamos assim, que se casa lá seria assim como se casar no civil e só depois ir morar com a pessoa. É assim, primeiro uma modalidade de casamento público, só que só alguns meses depois é que eles iriam coabitar, iam morar na mesma casa. Então ela diz, eu não conheço nenhum homem, nunca estive com um homem, como é que eu vou ser mãe? Ela ficou meio preocupada com isso. E o anjo explica, olha, o Espírito descerá sobre ti, te envolverá com sua sombra. E depois de explicar isso, ainda diz, olha, para entender que aquilo que estava acontecendo ali, uma aparição, uma conversa muito subjetiva, embora aquilo que estava acontecendo ali fosse subjetivo, o anjo ainda diz, olha, Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, porque ali o milagre, ele tem a função de como que ser uma assinatura de Deus, está assinando embaixo, para dizendo, é verdade tudo aquilo que está acontecendo aqui. Depois disso, ela responde com generosidade. E essa é a parte importante. Respondeu com generosidade. Respondeu com alegria. Não foi uma imposição. Ela respondeu com alegria. E aqui precisamos aplicar isso na nossa vida cristã. A nossa resposta ao Senhor, ela só tem sentido se for uma resposta com alegria, porque senão a vida cristã vai ser um peso. Imagine, eu sou sacerdote há 15 anos. Para ser sacerdote, eu me preparei durante 8 anos, então eu tive que responder ao Senhor de uma forma mais efetiva quando eu tinha lá os meus 17 anos de idade. Responder, para passar por um processo de formação, ninguém me obrigou a isso. Eu respondi porque eu quis. Deus me chamou e eu respondi com liberdade. Porque se não se responde numa decisão firme, a vida cristã, a vida sacerdotal, a vida consagrada, ela passa a ser um peso. Ela pode ser um peso muito grande para a nossa vida. Mas quando se responde com liberdade e com generosidade, é a alegria de servir a Cristo, a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de doar a vida. E a gente se realiza plenamente, com todas as dificuldades. Porque não pense que Nossa Senhora, depois de ter dito, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Não pense que depois disso os anjos vieram e começaram a carregar Nossa Senhora nos braços assim. Começaram a levá-la nos braços para que ela não tivesse dificuldade nenhuma. Quando ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, ela renunciou à sua própria vida para viver de acordo com a vontade de Deus e começaram a aparecer os problemas. Primeiro problema que aconteceu, sabe qual foi o primeiro? O primeiro problema é que ela teve que contar para José que estava grávida. Agora você imagina, ela está prometida em casamento, ainda não moraram juntos e ela tem que dizer para José que ela está grávida. Foi a primeira grande dificuldade. José podia denunciá-la publicamente porque ela tinha ficado grávida, ele não era o pai e isso traria muitas implicações para a vida da bem-aventurada Virgem. Mas José tem uma atitude de amor formidável e que resolve simplesmente abandoná-la em segredo para não denunciá-la publicamente. Foi a primeira grande dificuldade. Imagina, ela poderia ser denunciada e poderia sofrer as penas, incorrer nas penas da lei daquele tempo, mas depois se vê abandonada por aquele que seria o seu esposo. Grande problema, é verdade, que depois o anjo conversou com São José aceitou Maria como sua esposa, aceitou tudo aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Mas foi o primeiro grande problema. Depois, Maria Santíssima tem uma grande dificuldade quando vai dar à luz ao menino, porque não encontra lugar, nenhuma hospedaria, só encontra lugar numa manjedoura. Aquela representação do presépio que você já conhece, ali que ela encontrou o lugar. Entre os animais, em Belém, entre os animais, ali ela encontrou o lugar para dar luz ao seu filho. Segundo grande problema. Mas teve um terceiro grande problema, porque logo depois do nascimento do menino, quando os pastores e os magos tiveram aquelas experiências extraordinárias que identificaram os pastores primeiro lá diante da manjedoura, depois os magos que iam para Belém e estavam ali procurando o lugar do nascimento de Jesus, chegam até Herodes
E Herodes, enciumado com tudo aquilo, resolve, primeiro diz, olha, enciumado e numa falsidade muito grande, diz para os magos, olha, quando vocês encontrarem o menino, fala onde que ele está, porque eu também quero ir lá adorar o menino Deus, o rei que acaba de nascer. E não era verdade, ele estava carregado de uma falsidade, tanto que os magos voltaram, depois de terem adorado o menino, terem oferecido presentes, voltaram para um outro caminho. Herodes continuou enciumado e perseguiu e mandou matar as crianças que tinham mais ou menos nascido naquela época, tentando eliminar o menino. Nessa perseguição, Maria Santíssima tem que fugir para o Egito. Foge, tem que sair ali de Israel, sair ali de Belém e fugir para o Egito numa longa caminhada. Até hoje se encontra lá a capela, a casa onde a Virgem Maria e São José, quando fugiram para o Egito, tiveram que viver durante um tempo, só depois que acalmou tudo que voltaram. Então, grandes momentos difíceis. O sim generoso na alegria e na liberdade que nós damos a Deus não significa dizer que nós não teremos problemas, mas significa dizer que nós teremos a força de Deus para enfrentar as dificuldades da vida. E Maria Santíssima teve a força de Deus para enfrentar até o momento mais doloroso da sua vida. Tiveram outros episódios, mas aquele momento doloroso de estar aos pés da cruz, vendo o seu filho ser crucificado. Deus deu força para que ela superasse tudo isso. O sim generoso, quando a gente corresponde ao Senhor para uma missão, quando a gente diz o sim, quando a gente diz sim, Ele mesmo nos capacita para correspondermos à missão. Então não desanime se a sua vida cristã está difícil. Volte-se para Deus, vá para diante do Senhor, peça graça, Ele vai te conceder a graça para você continuar firme na presença dEle. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é se submeter à vontade de Deus. Quem diz sim, não é para fazer a sua vontade, é para fazer a vontade de Deus. Então eu quero convidar você a tomar essa decisão. A decisão de se submeter à divina vontade, de se submeter à vontade de Deus. Faça com que a sua vida, a sua humanidade, o seu sim, se submeta à vontade de Deus. Você vai ver o resultado. O resultado é maravilhoso. Deixa que Deus atue completamente na sua vida. E você vai ter força para enfrentar todas as dificuldades e honrar a tua vida cristã. Submissão à vontade de Deus é o que nós aprendemos com a bem-aventurada Virgem Maria e que é o segredo para o êxito da nossa vida cristã. Olha, quanta coisa boa a gente tem para conversar sobre a pessoa da bem-aventurada Virgem Maria. Eu vou explicar para você depois o significado desse faça-se em comparação do faça-se de Deus no Antigo Testamento e também explicar para você qual a diferença que existe entre uma imagem de Nossa Senhora e um ícone de Nossa Senhora, porque tem alguns detalhes importantes que a gente precisa saber para entender a função, a presença de Nossa Senhora na história da salvação e na vida da igreja. Mas eu quero continuar convidando você para participar comigo e participar, sobretudo aqui do nosso quadro Que Santo é Esse? Está faltando aqui a sua participação. Vou dar a segunda dica, porque talvez a primeira dica ainda estava um pouco difícil, mas vou dar a segunda dica para você. A segunda dica é essa: retirou-se ao deserto para orar e meditar, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, esperando uma manifestação de Deus e abrindo aí mais um quadrinho para você descobrir quem é esse personagem, que santo é esse. 19 3871 9620 é o telefone para você participar comigo. No próximo bloco eu vou falar sobre o faça-se, que ele tem a ver com o faça-se de Deus lá no Antigo Testamento e também explicar para você a diferença aí e ver os detalhes de um ícone de Nossa Senhora e de uma imagem de Nossa Senhora. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.